Fala aí, povo de Deus! Hoje eu quero tratar de uma coisa um pouco mais séria, tá ok? A gente vai falar aí sobre algumas coisas escatológicas, tudo, né? Para trazer um pouquinho mais de maturidade, até por causa do momento que a gente tem vivido, um momento cristão, evangélico, né? Que Jesus já tinha anunciado, né? Em Mateus 24, quando ele disse assim: haverá um tempo onde que surgirão falsos mestres, falsos profetas, né? E até dirão que Cristo está ali ou em outro lugar, e diz: olha, eu não estou não. Né? Ele fala assim: surgirão falsos cristos. Ele fala uma coisa que é muito interessante, que anuncia o nosso tempo de hoje. Ele diz assim: e por causa desses o amor de muitos se esfriaria. Né? Então eu comecei a analisar e pensar assim: meu Deus do céu, que momento é esse que nós estamos vivendo? Onde a gente está vendo as igrejas estão enchendo, mas muitos crentes vazios, ou seja, igrejas cheias de gente vazias, sabe? O amor está se esfriando, a iniquidade aumentando. Quando é lá de fora da igreja, tudo bem, a gente sabe, a gente identifica e a gente prega para essas pessoas e elas se convertem porque não conhecem o evangelho, mas quando está dentro da nossa igreja, quando é na nossa própria carne, quando está sentado nos nossos bancos de igreja e nós não conseguimos identificar, eu acho que só tem uma solução, é nos atentarmos, nós pregadores, nos atentarmos para aquilo que nós estamos servindo, porque o povo está faminto, está surgindo novas doenças, está surgindo guerras, está surgindo mortes e as pessoas estão desesperadas, então elas começam a ter fome de respostas e nós sabemos que toda resposta apenas existe em Deus, só Deus tem resposta para tudo. Então as pessoas se tornam famintas de Deus, ainda que uns acham que a solução é no dinheiro, então seu Deus é dinheiro, o outro acha que é na religião e diz que então é a religião, e não é nada disso, a resposta é Deus. E que resposta nós temos dado, nós, pregadores, pastores, profetas, professores, mestres, nós temos dado aos famintos? Eu vou falar sobre um grupo de famintos, né, que a Bíblia diz lá em 2 Reis, capítulo 4, versículo 38 em diante, quando diz que Eliseu, o profeta Eliseu, ele voltava, né, para a cidade de Cal, ou seja, de Cal quer dizer roda, redondo, círculo, né, propriamente dito. Alguns dizem que o nome era até exatamente por causa da prática. O Eliseu ele levava aqueles alunos e formava uma das primeiras escolas proféticas, né? Ele juntava os alunos e começava a pregar para eles ali, né? Até que ele percebe que aqueles alunos estavam famintos, só que de uma fome física. Então ele para e diz assim: jovens, vamos pegar alimentos, vamos nos alimentar agora, né? Os jovens se levantaram cheios de fome, rápido, né? E diz que a Bíblia diz que um deles ele foi até um local onde tinha uma trepadeira, uma planta nova que ele não conhecia, ninguém conhecia, mas era novo, e ele achou que por bem levar para se alimentar, para matar a fome. Então diz que ele levou e colocaram na panela e os jovens começaram a se alimentar. Então surge uma voz, alguém gritando: homem de Deus, a morte na panela. O profeta tinha que tomar uma decisão. Então rapidamente o profeta disse: ó, traga a farinha. Trouxeram farinha e o profeta coloca farinha na panela. E o veneno acaba o seu efeito e todos podem agora se alimentar, porque não há mais veneno, não há mais morte na panela. Sabe, a minha grande preocupação é que, assim como aqueles jovens, né, nós vivemos uma geração de famintos. O povo tem fome. Eliseu toma uma atitude sábia, ele diz: coloca fogo na panela. Nós precisamos do fogo de Deus. Você não pode pregar, você não pode ensinar coisa do céu se não tiver fogo, porque tem que ser purificado, santificado aquilo que sai dos seus lábios. Porque o que sai dos seus lábios for apenas filosofia, for apenas humanismo, se for apenas questões naturais, você vai estar servindo morte. Porque a maior necessidade da nossa geração é aquilo que vem do alto.
Sabe, as pessoas estão morrendo sentado nos bancos de igreja. Precisamos tomar atitude. Qual foi a atitude que Eliseu tomou? Eliseu pegou a farinha e colocou na panela. O que é a farinha? Bem, eu acredito que naquele tempo a farinha que era utilizada era a mesma farinha que era feita pão, era feita bolo, era farinha de trigo. É isso, farinha de trigo. Desde quando farinha de trigo acaba com veneno, pastor? Sabe, mas era uma atitude milagrosa e profética. Farinha nenhuma acaba com veneno. Mas aquela atitude de fé, aquela atitude crendo no sobrenatural, eliminou o veneno. Ele precisava da farinha de trigo. E o que é o trigo, se não a palavra? Sabe, de uma forma profética nós entendemos que o trigo é a palavra. O trigo que faz o pão, nós precisamos do pão vivo que desceu dos céus. Nós temos que pregar o pão da vida. E o trigo é a palavra que prega sobre Jesus Cristo, que é o pão da vida. Quando nós pregamos e temos a responsabilidade de trazer a palavra para o altar, nós eliminamos o efeito de todo o veneno que tem sido pregado em nossa geração, de toda a fábula. Sabe, Paulo já alertava a Tiago e dizia, olha aí, cara, toma cuidado, porque haverá um tempo onde haverá comichão no ouvido de muitos em escutar fábulas. Sabe, as pessoas querem escutar fábulas, querem escutar que, olha, você vai ficar rico, olha, você vai fazer sinais, você vai fazer prodígio, você vai ser, cara, o seu ministério vai ser o maior dessa terra, você vai ter uma igreja maior do que a do outro, sabe, não existe isso. O ministério é do Senhor Jesus Cristo. Nós apenas temos uma unção, e unção é isso, é você repassar aquilo que desce dos céus. Então nada que você tem é seu. O valor que você tem vem do alto. E as pessoas estão procurando reconhecimento, estão preocupadas com cargos, com funções. Isso traz morte. Nós precisamos estar preocupados em colocar farinha no altar. Sabe? Farinha na panela, com fogo. Precisamos eliminar o veneno dessa geração. E você que se alimenta, deixa eu falar uma coisa para você. Você tem se alimentado, tem ficado fraco, você sente que as suas forças estão esvaindo, está indo embora. Você que tem sentado no banco de igreja apenas por um compromisso religioso, olha, eu tenho que ir à igreja hoje, sabe, mas sua vontade é ficar sentado no banco, na sua poltrona, em casa, você não tem vontade, olha, isso é um sinal de esfriamento. Não deixa isso acontecer contigo. Começa a observar aquilo que você tem se alimentado. Sabe, eu não tenho nada contra o novo. Amém. Amém sobre o novo. Porque eu gosto de aprender. Mas a primeira coisa que você tem que fazer é observar se esse novo, ele é compatível com a farinha. Se esse novo, ele é compatível com a palavra. Porque tudo aquilo que te ensinar que não estiver na palavra, sabe, isso vai trazer morte. Tudo aquilo que não passar pelo crivo da santidade da palavra de Deus, ele pode estar te envenenando. E aí sim, homem de Deus, a morte na panela. Mas eu quero falar uma coisa para você. Coloca a farinha, palavra, sabe? E aí sim, você vai poder viver o novo de Deus, baseado na palavra, baseado em Jesus Cristo. Porque a própria palavra vai te levar em experiências sobrenaturais em Ele. Sabe, seja crítico sim, mas um crítico santo. Aquele que diz assim, eu só aceito aquilo que vem do alto. A minha prioridade é Deus. Eu quero o novo de Deus todos os dias. E o novo de Deus, a fogo e a farinha. Sabe, nós vamos viver um grande avivamento, eu creio nisso, com muito fogo e muita palavra. E então sim, o povo de Deus, os escolhidos, os chamados, serão incendiados nessa nação. E o veneno vai ser extirpado do meio da igreja do Senhor, e nós vamos subir com Ele, como uma noiva, sem mácula e sem mancha. Jesus Cristo está voltando e nós vamos subir juntos. Sabe por quê? Porque nós estamos juntos e nós somos um.